Oi, eu sou a Clis, uma filha amada de Deus, e eu quero contar para você algo que aconteceu comigo durante este ano. No dia 28 de janeiro, eu comecei a apresentar fortes dores abdominais e febre. Imaginei que seria uma gastrite. Afinal, faziam poucos dias que eu havia retornado ao trabalho, devido ao afastamento de uma cirurgia que eu tinha feito em novembro. Nesse período, eu tinha começado a dar aula em uma faculdade, e para quem me conhece sabe que esse era um grande sonho meu. E estava tudo muito bem. Imaginei que não seria nada sério. Porém, as dores foram aumentando, a febre foi se intensificando e as minhas idas ao hospital começaram a ficar cada vez mais frequentes. Teve dia que eu precisei ir ao hospital por 2 vezes para conseguir tratar a dor e tratar a febre. Eu precisava fazer uma endoscopia para confirmar o diagnóstico de gastrite, que era uma das especulações dos médicos. Porém, eu não conseguia realizar esse exame. Ao ir fazer o procedimento, mesmo tendo feito a dieta da forma como era pedida, durante o procedimento eles identificavam grande quantidade de resíduo alimentar no meu esôfago, o que impedia a realização do exame. Na segunda tentativa, eu havia feito uma dieta de 5 dias de líquidos. Eu estava à base de suco há 5 dias. E ainda assim havia muito resíduo alimentar no meu esôfago. E durante esse procedimento, a médica interrompeu, chamou meu esposo e falou assim que não poderia realizar o exame porque esses resíduos eles estavam voltando e tinha o risco deles irem para o pulmão e eu ficar ali na mesa. E que ela encaminharia para que eu realizasse o exame com intubação em um hospital. Seria uma forma mais segura para realizar esse exame no meu caso. Consegui agendar o exame para o dia 15 de março. Então, durante todo esse período, eu ainda não tinha um diagnóstico. Eu sentia muita dor, eu tinha muito vômito e muita febre. E nós começamos um propósito de oração aqui em casa, eu e meu esposo, para que o Senhor, Ele nos desse um diagnóstico. Nós queríamos saber o que eu tinha, para que pudesse ser tratado. E começamos a orar, e junto conosco haviam outras pessoas, muitas outras pessoas orando pela minha vida. E no dia 14 de março eu fui internada, foi a minha primeira internação por pneumonia. E lá nós descobrimos que quando eu deitava, esses resíduos que estavam no meu esôfago, eles iam para o pulmão. E a única manifestação que eu tive da pneumonia foi a febre. No dia 15 de março, eu fiz a endoscopia entubada e eles apresentaram um diagnóstico de divertículo esofágico, que seria uma bolsinha que estava no meu esôfago, que havia surgido lá, e que ela puxava o alimento para ela, impedindo que ele fosse em sua totalidade para o estômago. Isso justificaria, de alguma forma, a perda dos 15 quilos que eu tive durante um período de 1 ano. O médico falou que era necessário fazer uma cirurgia para poder corrigir esse problema, porém eu não poderia operar. Eu estava abaixo do peso, eu estava com alto grau de desnutrição e eu ainda estava com uma infecção pulmonar. Seria muito arriscado, ele disse que a cirurgia era uma cirurgia de grande porte, de médio a grande porte, e eu não aguentaria. Então, eles me passaram uma sonda e a partir desse dia minha alimentação ficou restrita ao uso de uma sonda. E via oral eu podia ingerir apenas água, chá e gelatina. Mas alguns dias depois, nem mesmo esses líquidos eu já conseguia mais ingerir. Meu coração ficou muito atemorizado, muito. Eu tive muito medo do que iria acontecer, de como seria a minha vida dali pra frente. Eu passava em algumas consultas e, às vezes, os médicos falavam pra mim que poderia ser que eu ficasse com aquela sonda para o resto da vida. E isso me dava muito temor e a única coisa que eu pensei em fazer naquele momento foi orar. Falei, eu vou orar. Não depende de mim, não tem nada que eu possa fazer. O meu tratamento eu tô fazendo como eles estão mandando. E eu vou orar.
durante esse período de oração, o Senhor ele me fez lembrar de tudo que Ele já havia feito na minha vida. Eu sou uma filha que nasceu após 4 abortos espontâneos da minha mãe. Então era para eu estar aqui. E se era para eu estar aqui é porque Ele tem um propósito na minha vida. Então não iria acabar assim, sem que esse propósito fosse realizado. Eu tive alta da internação, comecei a fazer outros exames, porque os médicos não estavam seguros do meu diagnóstico, para eles faltava alguma coisa. E em maio eu tive uma segunda internação, por pneumonia novamente. E nesse período eu recebi mais outros 2 diagnósticos, megaesôfago e acalásia. O megaesôfago é uma dilatação do esôfago muito comum em pacientes com doença de Chagas, porém eu não tenho doença de Chagas. E a acalásia é o mau funcionamento da boca do estômago. A boca do meu estômago ela tinha fechado e isso impedia a passagem do alimento até o estômago. Por isso ele ficava no meu esôfago e acabava voltando. Por isso eu tinha tanta perda de peso. E isso fazia com que esse alimento que estava no esôfago ele fosse encaminhado até o pulmão e me causasse pneumonia. Essa acalásia que causou o meu megaesôfago, porque aí eu tinha o excesso de alimento e o esôfago ele foi dilatando para conseguir comportar esse alimento ali. E foi um período que, apesar de eu ter muito medo de, no secreto, eu chorar muito aos pés do Senhor e junto com o meu esposo, eu mostrar toda a vulnerabilidade que esse momento me trazia, o Senhor, Ele se fez muito presente. Ele usou pessoas para trazer paz ao meu coração. Porque é isso que Ele faz, né? Ele, com seu amor, com seu poder e com toda a sua graça, Ele nos preenche. Ele nos acalma e Ele nos sustenta. E durante as minhas devocionais nesse período, o Senhor ele falou muito forte comigo assim: para de orar pedindo e começa a orar agradecendo. Eu falei: Senhor, eu não tô conseguindo ganhar peso para poder operar. Eu tô com muita dor. Eu estou tendo febre direto. E o Senhor quer que eu ore agradecendo. Nem a cirurgia eu não posso marcar. E ele falou: ora agradecendo. Aquilo ardia no meu coração, sabe? E eu falei com meu esposo, eu falei assim: olha, vamos mudar o nosso propósito de oração. O Senhor, ele falou pra mim que é pra orar agradecendo, então vamos agradecer. Liguei pra minha mãe, que também estava num propósito de oração pela minha vida, e falei pra ela: muda o foco da sua oração. O Senhor, ele falou que é pra nós agradecermos, então vamos agradecer. E um versículo que falou muito comigo nesse período tá em Salmos 91, versículo 14 ao 16, e eu vou ler para vocês a tradução da Bíblia, a mensagem. Fala assim: se você se apegar a mim para salvar a sua vida, diz o Eterno, eu tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, eu cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins, resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa e mostrarei a você a minha salvação. Durante esse período, eu consegui sair dos 36 quilos, fui para os 41 quilos. Os meus exames ficaram bons e eu pude agendar a cirurgia. Mas ainda tinha uma outra coisa que me incomodava muito, que era o fato de que eu estava afastada do trabalho e eu ainda não tinha conseguido receber do INSS devido a toda a burocracia. E a minha alimentação, ela ficava em torno de R$120 por dia. Por conta das dietas que eu precisava usar, eu usava 3 dietas diferentes.
E eu não tinha condição de pagar esse valor, principalmente sem estar recebendo já há tanto tempo. Lembrando que nesse período eu estava em maio. E o Senhor, ele foi tão fiel que ele enviou pessoas para nos ajudar, sem que a gente nem precisasse pedir. A palavra do Senhor é tão fiel, ela fala que o justo não mendiga o pão, e eu não precisei pedir, ele simplesmente enviou pessoas que bateram a nossa porta e falaram: olha, a gente quer doar tal dieta para você, a gente quer doar tal valor para ajudar vocês nesse período, e nós, com um coração muito gratos, nós recebemos essas ajudas. O Senhor, ele enviou pessoas para me levar para o hospital, porque nesse período, por muitas vezes, eu não conseguia mais nem dirigir de tanta fraqueza ou de tanto mal-estar. Ele enviou pessoas para pagarem a minha terapia, porque eu acredito que se eu não tivesse com a minha terapia em dia, esse processo teria sido ainda mais difícil. Então ele cuidou de tudo. E no dia 10/6 foi a minha primeira perícia no INSS. Fui, apresentei a documentação, tudo certinho. E no dia 11/6 eu internei para cirurgia. O médico havia dito que o meu período de internação do pós-cirúrgico seria de 3 a 5 dias. E eu tinha o meu retorno na perícia no dia 21. Então eu fiquei tranquila, falei, ok. Eu saio do hospital lá pro dia 15. Ainda tenho mais alguns dias para poder me recuperar e ir para a perícia. Fiz a internação, fiz a cirurgia. Foi um procedimento de aproximadamente 5 horas, de uma cirurgia de médio a grande porte. Mas foi uma cirurgia sem nenhuma intercorrência. Eles retiraram aproximadamente 4 centímetros do meu esôfago, mudaram o meu trajeto intestinal, estomacal. Foi uma cirurgia de aproximadamente 5 horas, de médio a grande porte, mas sem nenhuma intercorrência. Eles retiraram cerca de 4 centímetros do meu esôfago e religaram no estômago, alteraram o trânsito do estômago para o intestino. Então eu fiquei com mais 3 cortes no estômago, mais 3 cortes no intestino. Ainda retiraram minha vesícula. Foi um processo tranquilo, conforme o esperado. Minha recuperação foi muito boa. E alguns dias depois da cirurgia, após quase 4 meses sem ingerir nada sólido, o Senhor, ele me presenteou com pão, me presenteou com café, com arroz, carne moída. Parecia um banquete. Eu já nem lembrava mais como era comer, sabe? E eu consegui me alimentar sem engasgar, coisa que há mais de um ano não acontecia. Eu engasgava até com água e aquilo acabava voltando. E foi maravilhoso, sabe? Eu só chorava de tamanha gratidão a Deus. Porque eu estava com uma sonda e eu estava conseguindo me alimentar mesmo com uma sonda. E eu não estava engasgando, eu não estava passando mal. E aos poucos eu fui conseguindo me alimentar. Mas uma coisa que ainda me preocupava lá no hospital era a perícia. Eu precisava passar na perícia do INSS. E eu ainda não tinha tido alta. Chegou dia 17, chegou dia 18, chegou dia 19, chegou dia 20. E eu ainda estava no hospital e a minha perícia era dia 21. No dia 20 pela manhã a médica passou e falou assim, olha, eu vou pedir para o doutor responsável pela cirurgia te dar alta. Você está bem? Pedi para ele te dar alta. Talvez você vá para casa com sonda, com dreno, mas vou pedir para ele te dar alta. E dando tudo certo, eu passo aqui por volta das 11 da manhã e te aviso. E eu fiquei feliz, falei, nossa, que bom, eu vou ter alta e eu vou conseguir ir pra perícia. Porém, deu 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas.
3 horas e a médica ainda não tinha voltado. Aí eu pensei, não vou ter alta. Eu tinha o hábito de todos os dias ligar pra minha mãe e pra minha irmã, enquanto eu estava lá no hospital. E eu liguei pra minha mãe, conversei com ela, liguei pra minha irmã e falei assim, depois que eu desligar, né, eu vou ligar no INSS e avisar que eu não vou poder ir. E no que eu estou conversando com a minha irmã, ela perguntou assim, e a médica? Foi aí? Eu falei, não, a médica não veio. E assim que eu terminei de falar, a médica entrou. Entrou e falou pra mim assim, você tá de alta e você vai pra casa sem sonda e você vai pra casa sem dreno. E o meu coração, ele se encheu de gratidão. Gratidão pelo cuidado do Senhor comigo. Gratidão porque eu já estava bem. Eu já não precisava mais de uma sonda, eu já não dependia mais de um equipamento para poder me alimentar. E eu ainda ia poder ir para minha perícia do INSS e resolver a minha situação financeira. Que apesar do Senhor estar cuidando, eu tenho as minhas responsabilidades financeiras e isso era uma coisa que me preocupava muito. Cheguei em casa no dia 20 à noite e na manhã seguinte fui ao INSS e o Senhor abençoou e eu consegui a aprovação e consegui receber o retroativo e consegui ajustar todas as minhas contas. Não tinha nenhuma pendência séria, mas consegui organizar tudo. E a partir desse dia eu sigo em casa, dando continuidade ao meu tratamento. Estou recuperando peso, porque após a cirurgia eu voltei para os 35 quilos, né? Foi um procedimento cirúrgico muito extenso, que demandou muito do meu organismo. Então eu voltei para casa com 35 quilos novamente, mas estou recuperando peso, estou conseguindo me alimentar muito bem. Eu estou na etapa de introdução alimentar, mas já estou conseguindo me alimentar de diferentes coisas. E cada alimento novo que eu posso introduzir é um motivo de gratidão muito grande a Deus. E a partir desse dia eu não me canso de falar do quanto Deus é bom, do quanto Ele é Pai, do quanto Ele é cuidadoso, do quanto Ele se fez presente nesse momento e do quanto Ele se faz presente na minha vida. E eu quero agradecer de coração todos aqueles que me enviaram mensagem, que oraram, que nos procuraram, que nos ajudaram financeiramente, que nos ajudaram de tantas formas, que nos presentearam com seu tempo de qualidade, com conversa, com abraço, com a palavra do Senhor. Eu quero agradecer as pessoas que cuidaram e apoiaram o Sérgio nesse período. Nós somos um. Então, eu sofria, ele sofria, eu chorava, ele chorava. Eu sentia dor e ele sofria muito. Então, obrigada a quem cuidou dele também. E saiba que nós oramos com muita gratidão a Deus pela vida de vocês, para que Ele nos abençoe. Nos abençoe muito, 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 muito. Muito obrigada por me ouvir.